Olá! E no podcast de hoje estamos recebendo a Maristela Geraldo e a Lilian Cruz. Essas meninas que vocês vão conhecer, elas fazem um trabalho maravilhoso aqui em Ribeirão Preto e em outras cidades também. Dia desses eu estava dando uma olhadinha no Instagram e me deparei com a Essencial, musculação especializada. Vamos lá, meninas, vamos comentar um pouquinho com o pessoal a respeito do trabalho de vocês, da vida de vocês. Eu tenho certeza que tem muita coisa bacana para a gente compartilhar. Vamos começar pela Maristela? Vamos lá. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. Muito obrigada por ter vocês aqui, viu? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Então, Mônica, a Essencial Musculação Especializada, ela é uma academia de treinamento resistido. Treinamento resistido é o nome técnico, chique, a gente brinca. É diferente, nunca tinha ouvido. Da musculação, né? Então lá nós seguimos uma metodologia de aplicação de treinamento de força, né? E lá nós seguimos a metodologia de um médico fisiatra, que é um médico do movimento, que é o Dr. José Maria Santarém, que ele é o responsável pelo Instituto Biodelta, lá de São Paulo. Certo. E foi ele que inventou toda essa metodologia? Como que aconteceu isso? Foi. Ele que criou, né, desde 1995, ele tem o Instituto Biodelta, em São Paulo, onde ele desenvolve o trabalho do treinamento resistido, né? Ele já fez os estudos na USP de São Paulo e deu continuidade no Instituto. Que bacana, não sabia que tinha todo esse tempo. Para a população, para quem quer treinar, né? Lá em São Paulo. E agora tem as licenciadas, né? E aqui em Ribeirão, nós somos uma licenciada do Instituto Biodelta, que é a Essencial Musculação Especializada de Ribeirão Preto. Que bacana. E vocês têm, então, e quando surgiu isso em São Paulo, era só ele que tinha, uma espécie de franquia? Eles não chamam de franquia, eles chamam de licenciadas, né? E hoje tem em todo o Brasil, tem várias, né? Em todo o Brasil tem algumas cidades que têm as licenciadas. E com nomes diferentes, por exemplo, em Ribeirão é Essencial. Essencial. E o que as pessoas precisam buscar é o programa Biodelta, é a metodologia Biodelta. É a metodologia que a gente aplica dentro da Essencial, que é a base é em São Paulo, o Instituto Biodelta, o Santarém que criou essa metodologia de exercício resistido, e aqui a gente replica essa metodologia. Muito bacana. E me fala uma coisa, como é que funciona essa situação? Assim, são aparelhos? Como é que funciona isso? Isso. O Dr. Santarém, quando ele começou a aplicar o treinamento resistido para tratar pacientes com dores crônicas, ele usava equipamentos comuns. Só que daí ele se deparou com pessoas que conseguiam usar os aparelhos, e pessoas que não conseguiam, porque estavam extremamente frágeis, ou tinham alguma patologia, alguma doença, algum problema, que não se adequava ao aparelho comum que existia no mercado. Então, um dia, ele chamou o engenheiro e falou, olha, a gente precisa desenvolver uma linha de aparelho que eu consiga colocar desde o meu atleta até o meu idoso que está bem debilitado. E ele e o engenheiro começaram a desenvolver essa linha. E é um processo constante. Até hoje ele vai à fábrica, ele testa aparelhos, ele modifica aparelhos. É fabuloso. Porque os aparelhos, eles são muito ergonômicos. Então, assim, a pessoa fica muito bem posicionada nos aparelhos. Então, uma pessoa idosa, por exemplo, que está com dificuldade de locomoção, ela consegue entrar no aparelho. A pessoa que tem uma dor no ombro e precisa fazer um fortalecimento, os aparelhos têm angulações ajustáveis para esta lesão. Então, essa é a intenção dele, foi a intenção dele, né? Que todas as pessoas conseguissem fazer um trabalho de fortalecimento muscular, que é o que todo mundo precisa, né, Mônica, hoje em dia, né? Com certeza. Então, não é só para idosos. Não é só para idosos. Não.
Olha só. Ele tem um livro que chama Musculação para Todas as Idades. Bacana, não sabia nada disso. E me fala uma coisa, como que vocês descobriram o Dr. Santarém? Então, em 2016, eu descobri o Instituto Biodelta. E daí naquela época, eles tinham um curso que chamava Capacitação em Treinamento Resistido. E eles ainda não tinham esse programa de licenciamento. Então, eu fiz a formação, fiquei uma semana em São Paulo e eles já vendiam os aparelhos. Eu comprei um aparelho, coloquei na academia de Mococa e eu já comecei a aplicar metodologia, né, com o aparelho que eu comprei, tudo. E trabalhei dessa forma até 2 anos atrás, que foi quando eu comecei a cutucar a Lilian. Eu falei, Lilian, Ribeirão precisa de um espaço desse, né? Porque assim, o licenciamento ele tem uma exigência. As cidades elas precisam ter mais de 100 mil habitantes. E Mococa, que é a nossa cidade, ela não tem. Então eu falei, Lilian, vamos para Ribeirão, vamos levar para Ribeirão. E ela é bem maluquinha como eu, ela topou. E daí a gente veio. Vocês estudaram juntas? Como é que foi essa formação? Vocês duas são fisioterapeutas? Nós somos fisioterapeutas. Eu sou mais velha que ela. Ela foi minha estagiária. E daí ela foi minha estagiária e depois, quando ela se formou, eu convidei ela para vir trabalhar comigo. Ela trabalhou comigo, depois nós nos tornamos sócias, nós tivemos um estúdio de pilates, de sociedade, e agora nós temos a Essencial. E lá em Mococa chama Essencial também? Também chama Essencial, só que lá nós não somos licenciadas. Entendi. Lá nós aplicamos a metodologia, nós temos os aparelhos também, mas lá nós não nos enquadramos como licenciadas por conta desse quesito aí, que é uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Entendi. Olha só, e assim, nessa formação, você veio de onde? Você nasceu em Mococa? Não, eu sou de São Paulo. Eu me casei com uma pessoa de Mococa. Olha só como é que a vida muda, né? E foi mudar a vida de outras pessoas para muito melhor, né? Porque eu não sabia de todos esses ganhos da musculação. Fala um pouquinho mais para a gente a respeito disso. Por que a musculação hoje, eu li recentemente que a musculação ela é um esporte, pode se chamar de esporte, ou de uma habilidade, né, completa? Na verdade, assim, nós como fisioterapeutas, a gente sempre queria algo mais para os nossos pacientes, né? E daí a ideia da musculação especializada, porque a pessoa vai para a fisioterapia, faz um trabalho de reabilitação, depois ela quer voltar a fazer uma atividade física e geralmente ela fica perdida. O que eu vou fazer? Será que eu posso fazer? Será que eu tenho condições de fazer alguma atividade física? Depois de uma lesão, depois de ter tido muitas dores, eu posso fazer isso? Posso fazer uma atividade? E a musculação é uma atividade que ela pode fazer. Ela saiu de uma reabilitação na fisioterapia e ela pode ir para musculação. Lá ela vai conseguir fazer um trabalho de continuidade ali, entendeu? Então, essa era a nossa intenção, que o nosso paciente tivesse uma continuidade na atividade física depois. E aqui na musculação especializada a gente consegue isso. Vamos supor, uma pessoa que nunca fez musculação, que não teve nenhuma lesão também, como é que ela resolve chegar por um endereço? Como é que funciona essa chegada dela na academia, vamos chamar assim? Não, todo mundo pode fazer musculação e deve fazer, né? Isso é essencial na vida das pessoas, né? O trabalho de fortalecimento, porque é o que mantém a pessoa ativa para fazer as atividades de vida diária, né? Então, uma pessoa que não tem nada e quer ter uma vida saudável, uma qualidade de vida, envelhecer com qualidade e vai até a academia procurar uma musculação, ela está no caminho certo, né, Mônica?
É verdade. E vocês fazem uma aula experimental? Como é que funciona isso? Sim, nós temos uma aula experimental para que a pessoa conheça o que é o nosso trabalho, conheça essa aparelhagem que a gente está, né, que comentou com você, o diferencial, que é justamente isso, são aparelhos que eles vão se ajustar à necessidade da pessoa, né? Então, isso é muito importante. E daí a pessoa, ela se encontrando ali, ela gostando daquilo, aí a gente passa para a segunda etapa, que é uma avaliação, tem uma avaliação bem rigorosa, bem completa, que faz parte do programa da metodologia, né, onde, além de conhecer todo o histórico da pessoa, a gente aplica testes para conhecer bem o momento, a condição que a pessoa está naquele momento, e depois ter isso como um parâmetro de evolução, né? Tá, então tem uma aula experimental, ela resolve se ela vai fazer ou não. Vamos supor, resolveu que gostou e que vai fazer. Sim. Qual que é o próximo passo? Então, daí vem essa avaliação. Ah, tá. Depois Então tem a aula experimental, ela Isso. gostou da aula experimental, ela vai para a avaliação. Isso. Da avaliação, ela vai para as aulas. Aí já começa uma sequência de aulas de adaptação e o treino. Tá. Porque a gente sempre fala assim, Mônica, que a aula experimental, a pessoa conhece os equipamentos. Porque a pessoa às vezes vê, eu vou para musculação, vou para musculação especializada, mas ela não conhece essa metodologia, ela não conhece o diferencial dos aparelhos. Então, a aula experimental é exatamente para isso, para ela ver que ela não está numa academia comum. Lá ela vai ser totalmente assistida pelos profissionais, que são fisioterapeutas, né? Eu, a Maristela, a gente faz a avaliação física inicial, monta o treino e quando ela vai treinar, ela vai só executar os exercícios. Nós que vamos colocar a carga nos aparelhos, nós que vamos ajustar os aparelhos para ela. Então, isso é um diferencial também da metodologia. O que é esse ajustar os aparelhos? Colocar na posição ideal para ela, né? A para altura cada pessoa. Para cada pessoa. Cada pessoa tem um ajuste de aparelho ideal, né? Ou porque ela tem alguma debilidade, ou por causa de altura, peso, né? Então, os aparelhos são reguláveis para isso. E qual que é, por exemplo, tem de segunda a sexta. Vocês trabalham de segunda a sexta. De que horário a que horário? Então, é das 6 da manhã até o meio-dia, depois das 14 às 19, de segunda a sexta. E sempre com fisioterapeuta, quem que acompanha? Isso, a nossa equipe toda é de fisioterapeutas. Tem algum perrengue que vocês gostariam de compartilhar conosco, assim, desde o período de formação? Porque todo mundo passa um perrengue, né? Eu gosto muito de compartilhar isso com as pessoas, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, tudo dá certo. Nem sempre, né? Então, assim, pode dar uma lembradinha aí que a gente volta já para falar sobre isso aí. E a gente vai ouvir agora um pouco mais sobre a história delas. Você veio de São Paulo, Maristela. Como é que foi isso? Então, eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo e aí um dia eu fui passear em Mococa com uma amiga e conheci meu marido. E aí a gente se relacionou por 5 anos e daí um dia eu dei um ultimato nele. Eu falei para ele assim, olha, agora eu formei, ou eu começo a trabalhar em Mococa, né? E o relacionamento continua, eu começo a trabalhar em São Paulo e o relacionamento para, porque a fisioterapia ela é assim, às vezes a gente tem que dar plantão, então daí se dá plantão de fim de semana, já não tem fim de semana para namorar, né? E o ultimato deu certo, e daí eu acabei, né, casando e mudando para Mococa. E comecei a vida profissional em Mococa. E como é que foi o início da sua vida profissional lá? Numa cidade do interior, para quem estava acostumado com uma capital. Foi assim, foi difícil. Eu abri um espaço meu, né? Montei uma clínica e eu acabei prestando serviço de voluntária dentro da Santa Casa, porque é o único hospital que tem na cidade. Sempre fui apaixonada por hospital. Trabalhar na área hospitalar sempre foi minha paixão. Mas abri a clínica, né?
E bons anos era eu, a secretária e umas mosquinhas que entravam de vez em quando. Mas depois tudo foi No início é acontecendo, bem foi difícil. melhorando. É difícil, eu não era de lá, as pessoas não me conheciam, né? Então, assim, eu não tinha vínculos, E a né? clínica era de... Você trabalhava com o que lá na clínica? Era fisioterapia convencional, Ah, né? tá. Então, a fisioterapia para, assim, dores, né? Para tratamentos, assim, reabilitação, Uhum. né? Então, aí foi... E eu fui fazer estágio lá É. depois, né? Aí ela foi me Você foi fazer estagiar. estágio lá? Você Ela era de foi Mococa. paciente Eu sou- primeiro, né? Fui paciente. É. Depois eu vim fazer fisioterapia aqui em Ribeirão, né? E durante o período que eu estava cursando, nas férias eu ia para a clínica Ortobem fazer o estágio, né? Nas férias. E depois, quando eu me formei, aí a Má falou: ai, você não quer vir? Você não quer fazer RPG? Aí eu falei: nossa, RPG? Falei: ai, tá bom. Aí eu resolvi voltar para Mococa, né? Embora eu sou apaixonada por Ribeirão, amo Ribeirão, ainda bem que eu voltei para Ribeirão, né? Agora a As gente coisas tá aqui, acabaram né? acontecendo. Mas na época eu optei por voltar mesmo, porque meu pai também estava doente, então eu queria ficar perto da família, então foi uma grande oportunidade, né, Mar? Foi. E aí vocês ficaram juntas, trabalhando juntas nesse período. Foi de quando a quando isso? Só para a gente se situar. Ah, isso fazem 23 anos. Há 23 anos atrás, foi quando eu me formei. E aí eu fiquei lá na clínica trabalhando também na parte de ortopedia, né? Que a gente atende ortopedia, o RPG, aí tinha hidroterapia também. E a clínica foi crescendo, né? E depois a gente mudou de prédio, né? E aí tinha outras fisioterapeutas trabalhando também com a gente. E aí surgiu a ideia do Pilates. Isso. Foi Depois quando a gente montou um estúdio de Pilates juntos. Aí o Pilates a gente ficou sócia. Certo. Aí, Aí você já tinha saído de estagiária É, para pra sócia. empreendedora. Já Olha tinha. só, que bacana. Aí nós ficamos uns 5 anos com o Pilates, né? Lá na Ortobem. Não, junto com o Pilates da Ortobem, nós montamos um Pilates numa cidade do lado de Mococa, em São José do Rio Pardo. É. Né? Aí viajavam. Já viajava. Você viu como a gente gosta de estrada, né? Entendi. Já Aí a gente viajava. viajava. A gente ficava 2 dias em São José, 2 dias em Mococa, com o Pilates. E foram por 5 anos assim. Tá. Aí depois a gente acabou separando por conta de horário, não tinha. Eu atendia 2 dias, a Má atendia 2 dias, e aí precisava abrir mais horários porque estava cheio. Aí eu falei: mãe, então eu vou montar uma sala para mim de Pilates, e aí montei essa sala. Vendemos o de São José, porque aí eu fiquei grávida. É isso que eu ia perguntar. E os filhos, quando chegaram? E aí eu falei: não, Má, não vamos mais ficar na estrada, não, né? Vamos parar com estrada. E aí foi isso. E aí Você depois tem quantos filhos, Maristela? Eu tenho 2. 2. Tenho E um- você, Lilian? também tem 2, um casal. Casal. Pode falar, Mari. Não, você ia eu ia falar, eu tenho um de 21, de 19. Os meus já estão marmanjos já. A minha vai fazer 18 amanhã. Olha, E o Antônio tem 13. muito bacana, né? E acaba todo mundo participando desse processo junto, né? Família é muito bom para esse crescimento profissional também, quando todo mundo entende, né? Com certeza. E acaba ajudando. Eles de pequenininho iam tudo para a clínica. Olha. Os meus iam, a menina dela ia, aí dava horário de mamada, todo mundo parava, os pacientes até sabiam, falavam assim: não, pode ir lá, vai lá dar o mamar. Aí parava tudo, aí os pacientes ajudavam a fazer dormir, né? Tem paciente que olha para meus filhos e fala assim: nossa, eu fazia você dormir, você era chorão. Olha só. E aí, como é que surgiu essa coisa para a musculação depois que vocês já estavam com tudo organizado em 2016? Em 2016, quando vocês resolveram para vir para Ribeirão, como é que não teve atrito entre vocês para ver quem que ficava em Mococa, quem que viajava? Como é que foi essa divisão? Não, a gente... na verdade, a vinda para Ribeirão
foi 2021 que a gente começou, né? Com o Plena projeto. pandemia, logo depois. Logo depois da pandemia. Logo depois da Tava pandemia. no final da pandemia. É. A gente começou a, né, fazer toda a análise, né, de buscar ponto e, enfim, né, tudo que envolve, né, montar, né, uma coisa nova. Tivemos tal. alguns perrengues, né? Pode Tivemos. contar pra gente, a gente Tivemos adora ouvir um perrengue. Para achar lugares. Foi difícil. A gente não imaginava, né? Não, nós Seria achávamos difícil. que Por ia ser ser, né, fácil. Ribeirão, uma cidade tão grande, a gente achou que ia ser farto de pontos, assim, mas foi difícil, né, pela a necessidade que a gente tinha, né, de um espaço amplo, tal. E então. E como é que vocês encontraram um ponto que fosse interessante? Compartilha aí com a gente. Então, a gente acabou conhecendo, né? A gente estava visitando vários lugares, imobiliária, tudo. Aí a gente acabou conhecendo uma pessoa num lugar que a gente, né, foi conhecer o ponto. E daí esse lugar não deu certo. Mas daí, através dessa pessoa, a gente conheceu a pessoa onde a gente está agora, né? E eles tinham acabado de comprar a casa, né, que é onde a gente está, e estava reformando tudo. E daí ela falou pra gente, falou assim, ó, a gente tem esse espaço, vocês querem ir lá conhecer, vai demorar um pouquinho, mas a gente já prepara tudo para vocês. São os propósitos da vida, né? Isso que eu falo. Ninguém se encontra do nada. Sim. E daí acabou encaminhando, né? E foi aonde deu certo. Onde a gente Muito tá. bom. E me fala mais um pouquinho a respeito do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, por exemplo, você comentou comigo que algumas pessoas falam, enquanto a gente estava conversando, que algumas pessoas falam de musculação chique. Por que musculação chique? Eles brincam, né? Eles falam pra gente assim, ai, nossa, eu falo que eu vou pra musculação chique, porque eu chego lá, eu não ponho a mão em nada, vocês que preparam os aparelhos, vocês que montam, vocês que regulam. Então, eles brincam que é uma musculação chique, porque eles não põem a mão em nada, né? Mas, na verdade, isso é um cuidado, né, Mônica? Porque, assim, a gente tem uma gama muito grande, né, de alunos. A gente tem alunos que vêm com uma fragilidade, né? Às vezes o aluno está bem naquele momento, mas ele já tem um diagnóstico, ele tem um histórico de algum problema, né? Ele não está naquele momento, ele está bem, mas ele sabe que ele teve há um tempo atrás um problema no ombro ou na coluna. Então, a gente tem esse cuidado de preparar o aparelho, porque imagina que situação, né? A pessoa chega lá, vira o corpo para pegar um peso, e a hora que ela vai levar o peso para o aparelho, ela dá um mau jeito, né? Então, quer dizer, a pessoa vai num lugar para melhorar, e ao invés de melhorar, a pessoa sai de lá pior, entendeu? E a gente tem pessoas que chegam lá, a gente tem alunos que chegam de andador, de cadeira de roda, entendeu? Então, é assim, e tem alunos, eu brinco, Mônica, que a gente tem 3 perfis de aluno. Quais são? A gente tem um aluno que ele está momentaneamente passando por um problema. Então, ele sofreu um acidente, ele quebrou alguma coisa, e está num processo de recuperação. É aquele aluno que vai ficar um tempo com a gente e depois ele talvez fique, talvez não fique. Tá. Às vezes ele gosta de uma outra atividade esportiva, gosta de jogar um basquete, gosta de, sei lá, jogar um tênis, gosta de fazer, e, né, ele quer melhorar para ele voltar a fazer o que ele gosta, né? Entendi, como Então, se fosse um fortalecimento. Isso, ele está ali para ele, o objetivo dele é conseguir voltar para aquilo que ele gosta, que é a paixão dele. Esse é um. A gente tem um outro perfil de aluno, que é aquele aluno que a gente fala assim, que está ali pensando num envelhecimento saudável ou que já tem as fragilidades que vêm com o envelhecimento. Então, a gente tem aluno que já tem dificuldade de sentar e levantar de uma cadeira, que já tem problemas de equilíbrio na marcha, porque já está muito fraco, né? Então, esse é aquele que fica com a gente aí, a gente já tem alunos que estão com a gente há quase 2 anos, né? E a gente tem aqueles alunos que chegam lá e falam assim, olha, eu vim aqui porque eu detesto academia comum.
Eu detesto barulho, eu detesto muita gente, eu detesto aquela coisa de, Música alta. modelitos, eu detesto música alta, né? Então a gente tem esse perfil também de pessoas que eu preciso fazer. O médico disse que eu preciso, eu sei que eu preciso porque eu tô assim e tal, mas eu não gosto. Então eu sei que aqui eu vou fazer o que é necessário e pronto, né? A nossa frequência, né, de treinos, ela é de 2 vezes na semana, né? O Dr. Santarém, ele fala que 2 treinos na semana são o mínimo necessário para você pensar em saúde, Qualidade de vida. para você estar bem. E pensando nisso, você comentou que tem as pessoas mais idosas, né? Conta um caso para a gente, assim, como é que funciona? Como é que o pessoal procura? As pessoas bem idosinhas que você falou assim, existe uma idade bem avançada que participe desse processo? A gente tem aluno de 93 anos, de 98. 98, que está lá Bárbaro. treinando, né? E gosta de treinar. Então, tem os que vão por necessidade, né? E devem ter histórias fantásticas, né, deles. a gente Conta aí tem um pra aluno- gente, a gente adora uma história. A gente tem um aluno que ama jogar tênis, joga tênis 3 vezes por semana. Vai fazer 88 anos. E ele começou a treinar, né, junto com a gente. E, Porque assim, a mulher- ele foi treinar porque a mulher mulher ia cobrava. treinar. E ela tava com um problema porque ela falava assim, nossa, não tô conseguindo mais levantar. E aí começou a treinar, começou a melhorar. Ele viu que ela estava melhorando e jogando tênis, ele viu que estava com algumas dificuldades. Resolveu ir também treinar. E aí começou a treinar junto com a gente. E depois ele resolveu parar, né? E quando ele voltou para o tênis, ele ficou um tempo parado, ele percebeu que depois que ele tinha feito os exercícios, a musculação, ele estava melhor para jogar, sabe? Então isso motivou ele. Olha que Ele sempre legal. ameaçava que ele ia parar, né? A esposa falava pra gente assim, eu acho que ele vai parar, porque ele reclama. Ele gosta mesmo de jogar tênis. E daí ele ficou um tempo sem jogar tênis, mas ficou um tempo fazendo a musculação. Ele vivia ameaçando, mas não parava. Aí um dia convidaram ele para uma partida, ele foi e ele percebeu que o desempenho dele foi muito bom. Mesmo ele estando sem jogar há algum tempo. E daí ele pegou e comentou, falou assim, eu acho que o exercício está fazendo bem, porque tanto tempo que eu não jogo, né? E eu me saí tão bem e tal. Aí ele parou de ameaçar que ia parar. Aí ele continuou treinando mais um pouco, depois ele parou. Ano passado ele parou, agora ele voltou de novo. Agora ele retornou. Sentiu falta, né? Ele falou, não posso ficar sem, né? E conversando com ele, ele falou, eu preciso, porque a esposa, ela tá tão bem, eu vejo que ela tá tão bem, cada dia ela tá melhor, eu não posso, né, ficar para trás. Que bacana. Não, Então, isso é interessante. eu imagino né? que vocês tenham histórias riquíssimas Tem, para tem. poder compartilhar. E assim, às vezes é emocionante, sabe? Porque assim, a gente, como comentei, né, a gente tem essa avaliação, que é uma avaliação que a gente faz, né, para conhecer a situação que a pessoa tá. Às vezes, nessa primeira avaliação, não é bacana, a gente vê que a pessoa está numa situação ruim, né, assim, muito debilitada. E a gente reavalia, no primeiro ano, a gente reavalia a cada 3 meses, né? Certo. E teve uma aluna que uma vez, um dos testes que a gente faz, a gente cronometra o tempo e pede para a pessoa levantar e sentar durante um período e conta quantas vezes ela consegue fazer isso. E essa aluna, quando ela foi tentar, ela não conseguiu, sabe? Ela tinha dificuldade de levantar. E daí a gente, né, falei para ela, não tem problema. Contei quantas ela conseguiu e falei para ela, vou anotar aqui quantas você conseguiu fazer, em quanto tempo, mas tudo bem, não precisa, né? O tempo são 30 segundos, ela não conseguiu fazer pelos 30 segundos e paramos, continuamos a avaliação. Bom, ela treinou os 3 meses, tudo, e calhou da reavaliação
ser comigo, né? Porque nós duas reavaliamos. Então, às vezes eu Certo. avalio, ela reavalia e vice-versa. Mas naquele dia eu avaliei e reavaliei essa senhora. E quando chegou na reavaliação, chegou na hora desse teste, eu falei para ela, olha, nós vamos fazer o teste de levantar e sentar. E ela começou a fazer, quando vê, ela levanta, senta, levanta, senta, levanta. Quando vê, ela olhou para mim assim, arregalou um olho e falou assim, você viu? Eu tô conseguindo. E assim, o olho dela encheu de lágrima, o meu olho encheu de lágrima, paramos o teste, tivemos que se recompor para depois fazer o teste de novo, porque em 3 meses ela conseguiu fazer uma coisa que ela não tinha conseguido antes. Que bacana, Então, que assim, superação, né? Sim, muito, muito bacana, sabe? Então, tem assim, situações bem, né? Tem Bem sim. bacanas. Tem sim. E vocês pretendem expandir? Vocês estão num local que como é que funciona assim essas possibilidades de vocês? O que Sempre, vocês já né? estão pensando? Expandir sempre. Expandir sempre, já mudaram até de cidade, né? Já estão. Não, a gente, né? Isso aí é Deus que sabe, né? Mas não. Na verdade, assim, a metodologia, né? O licenciamento, ele tem 3 tamanhos, vamos dizer assim, né? Nós temos o tamanho menor por enquanto. Então, a gente ainda tem condições de crescer mais 2 tamanhos, né? E o Dr. Santarém, ele vem visitá-los para ver todo esse trabalho lindo que vocês estão fazendo? Como é que funciona? Ou vocês vão até lá? Ele é uma pessoa ativa, assim, com relação a esse ele é ativo, acompanhamento, né? Ele é ativo, ele é acessível, a gente tem aulas com ele, é maravilhoso. Mas, assim, vir ele nunca veio. Ele tem, né, a coordenadora, que é a Sandra, que é o braço direito dele, ela que nos visita, né? Ela vem. E a gente tem consultoria toda semana, né? Com eles. Hoje está muito fácil, né? Com essa coisa de consultoria remota. Isso. Então, né? Facilita bastante. Tanto nós, da parte da coordenação, como os professores, têm as aulas, as monitorias, para levar casos e eles trazerem também para a gente algumas alterações que o Dr. Santarém sempre faz. Então, tem essa troca semanal. E com o Dr. Santarém, a gente também tem as aulas a cada 3 meses e com a parte da coordenação também. Então, o tempo todo tem um contato direto com eles. Entendi. E como é que funciona essa possibilidade, por exemplo, de uma pessoa que é atleta? Você comentou que às vezes eles vêm só para fazer um fortalecimento e depois param e vão fazer alguma outra coisa. Eu acredito que até essas pessoas acabem voltando também, né, de vez em quando, para poder dar uma reavaliada, porque é impossível, né, da forma como vocês estão falando, assim, que ele não queira saber o que pode melhorar mais, porque essas pessoas são altamente competitivas, né? Igual esse senhor que você comentou, que ele parou de fazer, depois observou quais foram os ganhos para jogar tênis, e aí ele retorna, não só para poder mostrar para a esposa, né, que estava fazendo a parte dele também, mas pelos ganhos. Vocês percebem que isso acontece com uma frequência de pessoas ou não, nem tanto? Mônica, a musculação, ela é o complemento necessário para qualquer atividade física. Qualquer esporte, qualquer atividade física que a pessoa goste, que ela queira fazer, ela precisa do suporte da musculação. Eu vou te contar de mim. Eu corro desde os 38 anos, a minha paixão é correr. Eu tenho artrose de joelho, que é uma predisposição genética. Minha mãe tem, a minha mãe já fez até prótese de joelho. E quando eu comecei a perceber que meu joelho não estava legal, eu fui no ortopedista e ele falou para mim, ele falou assim, olha, você vai usar um colágeno e você vai fazer musculação para o resto da vida. Olha. Então, assim, eu fui com medo, eu achei que ele ia olhar para mim, eu fui morrendo de medo. Eu achei que ele ia olhar para mim e falar para mim, ó, esquece correr. Ele não falou. Ele falou para mim, o seu tratamento é colágeno e musculação para o resto da vida. Aí o que você gosta de fazer é com você. Que coisa então, fantástica.
hoje mudou muito essa coisa, assim, essa visão, né, de que eu preciso me poupar, eu preciso parar, eu preciso... Não. Né? Hoje eu preciso me fortalecer, eu preciso ter músculos fortes, equilibrados, para eu fazer o que eu gosto de fazer. Para eu fazer aquilo que faz meus olhos brilharem, meu coração bater, né? É isso que a gente precisa. Principalmente depois de tudo que a gente viveu na pandemia e pós-pandemia, né? Eu acho que nunca as pessoas deram tanto valor para a saúde mental. Eu imagino que vocês devam ter atendido casos bem complicados no pós-pandemia, né? Sim, a gente tem. Até hoje, né? Até hoje. E uma coisa também que é bem interessante, né, Mônica, que as pessoas sempre ficam com dúvida, né? Eu tô com dor, eu tenho que ficar quieta, eu não posso me exercitar, né? Então, e não é isso, né? Hoje a visão é completamente diferente, né? Se você tem dor, você precisa se movimentar, você precisa fortalecer, você precisa de movimento para melhorar, né? É comprovado. A gente tem... Então tem muita gente que fala tá assim... com dor, você quer ficar quieta mesmo. Eu tô com dor, não vou poder fazer nada. Dor, vou pra musculação com dor. Mas você faz o exercício, depois você melhora. A dor diminui, comprovado. Tem aluno que chega com dor e fala pra gente assim, nossa, eu cheguei com dor e tô indo embora sem dor. Olha só. Não, eu agradeço muito assim, as trocas, né? Quanto que eu aprendi de um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E tenho certeza que vocês também gostaram muito, né, das entrevistadas de hoje, né, tanto da Maristela quanto da Lilian, que vieram trazer tantos ensinamentos, tantas possibilidades da gente buscar mais saúde. Gostei demais. Parabéns. E apareçam sempre, tá? Venham aqui trazer novidades, sempre que tiverem novidade. Mônica Higg Podcast, sempre esperando novidades também para compartilhar com todos vocês. Um grande beijo. Obrigada, Mônica. Beijo.